Ouça agora uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração, com a pastora Raquel Dias. A palavra de Deus que eu queria trazer hoje para vocês, aquilo que Deus falou ao meu coração, é algo assim, tipo de visões a nosso respeito. Tem muitas visões a nosso respeito. E hoje eu queria trazer alguma coisa a respeito disso. Vamos ver, portanto, a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 139, versos 1 e 16. Salmos 139, verso 1 e 16. Diz assim: Nilzinha, podia desligar para mim? Está voando aqui os papéis, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. E no 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Nada existia, e o Senhor já havia determinado bênção para a minha vida e bênção para a sua vida. Nós estamos aqui falando de um Deus, irmãos. É um Deus que nos conhece, é um Deus que sabe o nosso levantar, é um Deus que sabe o nosso acordar, é um Deus que sabe nossos desejos, nossos pensamentos, nossos anseios. Esse é o Deus que a gente está falando. Esse Deus que tem poder, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos carrega no colo, irmãos. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Aleluia. E Deus sabe aonde nós queremos chegar. Agora mesmo Ele está sondando cada coração aqui, e Ele sabe aonde você quer chegar. Aleluia. É esse Deus. É um Deus que disse um dia aos filhos de Israel: marchem. Porque Ele sabia que naquele momento, quem sabe eles estavam lá como escravos, mas que no futuro eles iam passar por grande luta, e no futuro eles virariam um exército, e um exército que o Senhor precisaria deles. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Nós estamos no Egito muitas das vezes, passamos coisas terríveis no Egito, mas o Senhor hoje tem colocado cada um de nós num exército, à frente de batalha. Não podemos ser tímidos, não. Precisamos guerrear, lutar, porque o Senhor conta com cada um de nós. Aleluia! É esse Deus maravilhoso. Precisamos estar preparados, irmãos. Não podemos entrar numa guerrinha à toa pensando que é uma guerrinha, não. Precisamos estar preparados, porque a guerra é grande, a luta é grande. Mas nós vamos chegar na Canaã celestial, amém? Nós vamos chegar, o nosso Deus está nos esperando com braços abertos. Oh, que Deus maravilhoso! Sabe, eles agora não eram mais escravos, eles agora estavam caminhando, quando Deus contava com eles como um grande exército do Senhor. Aleluia. Mas quem sabe eu estou falando isso, você pode estar até pensando assim para mim: oi, irmão, mas para que eu vou marchar, irmão? Para que eu vou caminhar desse jeito? Se está tudo tão tranquilo na minha vida, se está tudo tão calmo na minha vida. Mas nós sabemos que você precisa se preparar, porque o nosso Deus é um Deus que enxerga o hoje e enxerga o amanhã. O Senhor quer te preparar para o dia da luta que virá amanhã. Quem sabe você vai entrar na guerra, e o Senhor hoje já sabe disso e já está te preparando para esse dia. Sabe, em Eclesiastes diz que existe momentos de paz e momentos de quê? De guerra. Então todos nós temos momentos de paz e momentos de guerra. E eu vejo aqui um exemplo, eu quis trazer um exemplo nessa minha palavra, da vida de Davi. Davi era um escolhido de Deus, mas nós vemos que na trajetória da sua vida aconteceram momentos de paz, momentos de luta, momentos de guerra. Se você olhar assim rapidamente no Salmo 35, deixa aqui marcadinho.
Salmo 35. Não, pode até desmarcar, que depois eu vou para outra passagem sobre a vida de Davi, que todo mundo já sabe onde é. Então, no Salmo 35, vai dar uma olhadinha lá. E no versículo 1, diz assim: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Nós estamos falando dessa palavra de Davi, é sinal que a luta estava grande. E chegou um momento na vida dele de: Senhor, contende, Senhor, eu não estou aguentando mais. É a mesma coisa que a gente falar assim para o nosso Deus: Senhor, que luta difícil, está tudo tão apertado, parece que eu estou num funil, parece que eu estou com todo mundo à minha volta me espremendo. E ele implora ao Senhor dos Exércitos: Senhor, me ajuda, guerreia essa luta por mim. Você já falou assim para o Senhor? Só vi uma mãozinha. Você já falou assim para o Senhor? Oh, glória a Deus! Eu já falei muitas e muitas vezes. Já cheguei diante do meu Deus, e dizendo: Senhor, contende por mim. A luta agora está tão difícil. Guerreia essa guerra por mim, Senhor. Quantas vezes eu falei isso para o meu Deus? Quantas vezes na vida de Davi, momento de sofrimento, no Salmo 55 e no verso 1, dá uma olhadinha como ele falou com Deus. 55 e verso 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Será que Deus se escondeu de mim? Cadê Deus? Deus, eu estou te buscando. Onde tu estás, Senhor? E nesse momento Davi falava assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Senhor quer nos falar hoje que Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Abre os teus lábios e glorifica esse Deus. Deus está sondando o teu coração nessa noite. Aleluia! O que eu quero que você saiba hoje, glória a Deus, através dessa palavra, é que você compreenda, coloque no seu coração por que Davi passou por tantas lutas, tantas aflições, tantas guerras, e venceu a todas e ocupou o trono de rei. Isso é que eu quero que você possa compreender. E coloque-se no lugar de Davi. Como que nós vamos passar nessa situação toda? Mas no final o trono nos espera. Aleluia! Deus fala em sua palavra que nós vamos reinar aqui na terra. Eu sei que um dia nós sentaremos lá juntinho dele, oh glória a Deus, mas aqui na terra o Senhor nos promete grandes vitórias, aleluia. Então eu queria ver juntamente com vocês alguns tipos de visões diferentes a respeito de Davi. Então vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, e é onde fala a respeito de Davi. Essa passagem que eu quero que você deixe agora firmada aí, 1 Samuel, capítulo 16. Deixa a Bíblia aberta aí. E vamos ver algumas coisas a respeito da visão sobre Davi. A primeira visão que eu queria trazer para vocês é a visão do pai de Davi sobre ele. Vamos ver lá em 1 Samuel 16 e no verso 11. Dá uma olhadinha comigo. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Essa visão do pai de Davi é uma visão de quem não acreditava muito no filho. É uma visão que muitos de nós passamos nos dias de hoje. Pessoas, quem sabe, até da nossa própria família, não nos dão muito crédito, não nos dão muito valor. Quem sabe acha que você não vai conseguir nada na vida. E Samuel, naquele dia, veio ali na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Até então, Jessé não sabia qual dos seus filhos seria o escolhido do Senhor para ocupar um cargo tão alto, para reinar. Imagina o coração de um pai
Mas acontece que o nosso coração é um coração enganoso. O pastor Fábio tem pregado muito sobre isso. O nosso coração é um coração enganoso. Nós erramos muitas vezes, guiados pelo próprio coração e por nossos olhos, guiados por palavras que vêm até nós. E nesse momento aqui chega então Samuel e vai ungir um dos filhos de Jessé. Mas o primeiro olhar de Samuel foi para quem? Para Eliabe. Imagina, vem aquele homem com toda a aparência de guerreiro, e então Samuel olha e diz assim, no coração de Samuel já pensa assim, esse morenão alto, forte, parece valente, parece um homem guerreiro, quem sabe não é esse, né, que o Senhor vai querer, eu não vou nem ter trabalho de buscar a outros, né, escolher a outros. E na mesma hora ele já pensou ser esse. Se você olhar no 16 e versículo 6, dá uma olhadinha comigo, capítulo 16, versículo 6, para ver como ele já achou que seria esse. Sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Está vendo como nossos olhos são enganosos? Viu aquele homem altão, fortão, na mesma hora, eu não vou nem ter trabalho com os outros, para quê? Vai passar os outros aqui na minha frente? O Senhor já me mandou, já ia botar aqui na frente o primeiro. Olha, eu quero dizer para você que isso acontece muitas vezes na nossa família, no nosso trabalho. As pessoas nos olham, sabe, como pequenininho. As pessoas nos olham como ninguém. E assim que eu vi essa visão do pai de Davi nesse momento, ele não pensou no meu filho amado, no meu filho querido. Ele pensou naquele menino, quem sabe fedorento, lá no meio das ovelhas, sujo. Para que eu vou trazer ele até aqui? Será que você não tem se encaixado? Que muitas vezes pensam assim a seu respeito. Quando o pai falou, meu filho deve ter uns 16 anos, que Davi devia ter naquela época, 16, 17. Para que um jovem de 16 anos vai tentar alguma coisa? Será que a tua família às vezes já não pensou assim, peraí menino, você está muito novo para isso? Quando um jovem chega em casa e assim, pai, eu queria ser um pregador da palavra de Deus. Nós vimos o próprio testemunho do Ian, dizendo que ele tinha esse desejo desde menino, como também aquele grande pregador que ele prega na África, um homem que prega para multidões na África. Ele diz que desde 10 anos de idade, Deus já colocava no coração dele que ele ia pregar para grandes multidões. E ele chegava ao pai dele e dizia, pai, eu sinto isso. E ele falava, meu filho, te aquieta aí, o teu dia vai chegar. Olha, teu irmão é bem mais velho que você. E é pela escala, é pela ordem das coisas. Você, lá na frente a gente conversa sobre isso. E hoje ele é um grande pregador da palavra do Senhor. Eu vejo as fitas daquele homem pregando na África. Meu Deus, Deus cumpriu, Deus foi fiel, exatamente como Deus havia falado ao seu coração aos 10 anos de idade. É esse Deus fiel que quando promete, cumpre. Aleluia! E é assim que nós vemos aqui esse caso de Davi. Agora não é mais aquele, agora é aquele. Está voltado exatamente para aqui. De Davi, para o pai de Davi olhando para ele. Para quê? Não falta ninguém não. Os meus filhos cheirosos, bonitos, arrumadinhos, já estão aqui. Agora aquele meu filho fedendo a esterco de animal, está lá sujinho, não vou chamá-lo não. Que vergonha trazer aquele meu filho aqui na frente de Samuel. Não quero passar essa vergonha. Será que não passou isso no coração daquele pai? Que dor na visão de Jessé. Davi era insignificante, não servia para nada, não tinha valor para nada. Será que você não tem sentido assim alguma vez na sua vida? Que alguém já não te olhou com esse tipo de visão, de menosprezo, dizendo que você não serve para nada? A segunda visão que eu pude ver aqui a respeito de Davi foi a visão de seus irmãos. Então nós vimos aqui a primeira visão, quando seu pai olhava para ele. Agora nós vamos ver a visão dos seus irmãos para ele. Dá uma olhadinha em 1 Samuel 17, 28 e 29. 17,
28 e 29. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ele só tinha perguntado quem era aquele incircunciso para ofender um servo de Deus vivo, para ofender o povo de Deus. Só essa pergunta que ele tinha feito. Agora o seu irmão já olhou para ele dizendo: você é um presunçoso, você é mau, você não presta para nada. O irmão dizendo: você só presta para ficar lá no pasto mesmo, só para cuidar de ovelhas. Qual é o tipo de visão que você tem recebido na sua vida, irmãos? Nestes dias, como as pessoas têm olhado para você? Será que tem te olhado com menosprezo? Será que tem doído na sua alma o olhar das pessoas à sua volta? Será que o olhar das pessoas tem te colocado para baixo? Muitas vezes acontece isso, mesmo na igreja, mesmo no meio do povo de Deus. Você se sente desse tamaninho porque as pessoas te desprezam. Aleluia, que o nosso Deus não nos despreza. Irmãos, eu tenho sentido o amor. Ontem eu ouvi uma palavra assim. Eu tenho sentido o amor tão grande de Deus na minha vida, de uma forma tão especial. Eu tenho sentido o aconchego do Senhor de uma forma tão grandiosa que eu não tenho nem explicação. Aleluia! Como Deus tem sido bom para mim. Aleluia! Irmãos, há 1 ano e 3 meses o Carlos está desempregado. Eu nunca tive tanta fartura de frutos, alimentos, verduras. Nunca tive. Deus tem cuidado de mim. Aleluia! É esse Deus que nós podemos confiar. Aleluia! Que Deus grandioso. E as pessoas às vezes nos chamam de presunçosos. Você não presta para nada. Você não serve para nada. Davi foi lá. Para que Davi foi lá? Porque seu pai havia pedido: vai lá levar um lanche. Se fosse aqui em Minas, levar um pãozinho de queijo, né? Uma galinhada para os seus irmãos. E o pai, já 7 anos, dito: vai lá, seus irmãos estão lá com fome. Seus irmãos são fortes, né? Estão lá para enfrentar aquele homem. E Davi foi lá para ser agradável àqueles irmãos, né? Chegou lá com carinho. E como ele foi recebido? Menino, o que está fazendo aqui? Você não é nada, volta lá para o pasto. Veio aqui para quê? Para aparecer. Quantas palavras têm sido ditas para nos machucar nos dias de hoje? Irmãos, isso eu acho que não é só comigo, irmãos. Eu estou falando, mas eu sinto que não é só comigo. Que tem pessoas aqui que têm passado por isso. Palavras que têm doído na alma. Pessoas que têm sido diminuídas. Pessoas que têm sido ofendidas. Que têm o coração magoado. Como essa visão dos irmãos de Davi. A terceira visão que eu queria trazer hoje para vocês é a visão do rei Saul. Então nós já vimos do seu pai, dos seus irmãos. Agora é a visão do rei Saul para Davi. 1 Samuel 17, 33. Samuel 17, 33. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então nós vemos aqui que Davi sabia da afronta de Golias contra Israel. Ele quis ir defender o povo de Deus. Mas Saul já foi logo dizendo a mesma palavra que seu pai havia dito. Ei, menininho, o que você veio fazer aqui? Tem vergonha de estar aqui no meio desses homens altos, robustos, fortes, não? O que você quer fazer aqui? Foi essa a primeira palavra de Saul para o coração de Davi. Você é jovem demais. Quantas vezes nós atrapalhamos totalmente?
Então eu vou mais Palavra de Deus, porque temos uma visão deste tamaninho, que Deus já disse que aquele jovem será um grande pregador de sua palavra, e aquele jovem vai viajar o mundo todo ganhando vidas, e nós com nossa visão desse tamaninho, não damos chance, não damos oportunidade do jovem crescer. É como essa palavra aqui de Saul. Quem é você para vir aqui? Você é um jovenzinho, você é um menino. Você não tem chance aqui não. Isso aqui é para guerreiro, não é para você não. Como é que você vai enfrentar um guerreiro dessa altura? Olha teu tamanho, Davi. Sabe, será que você já não quis também um dia pregar a palavra do Senhor? E pessoas não falaram assim para você? Espera mais um pouquinho. Vai estudar mais a palavra, ainda não é hora não. O tempo não é esse de pregar não. Será que alguém já não te disse isso um dia? Que isso fez com que você desanimasse, doesse teu coração. E você, quem sabe, até perdesse a esperança de um dia ser um grande pregador, que é isso que por visão nós podemos ver aqui nessa igreja. Grandes ganhadores de alma, grandes pregadores da palavra do Senhor, não somente em Uberaba, mas nos 4 cantos do mundo. Você recebe isso? Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Senhor quer fazer dessa igreja, dessa juventude, dos mais velhos, dos mais novos. É isso que o Senhor quer fazer de cada um de nós. Não acredita nessa palavra quando alguém te diz: você é muito novo, não serve para nada. Sabe? Será que você já não foi comparado alguma vez? Ah, olha teu tamanho, o outro é muito grande. Será que já não fez isso também? Será que a tua pequenez já não te humilhou? Você se achou mesmo, você mesmo se achou tão pequeno? As palavras começaram a fazer parte da sua vida desde menino. E hoje em dia você não tem forças para falar, para sobressair, para pregar. Você ficou tímido, você ficou envergonhado. Quem sabe essa palavra de você não é nada, tenha te marcado desde criança e dói na sua alma e no seu coração até hoje. Então essa é a visão que eu pude ver do rei Saul para Davi. A 4ª visão que eu vi aqui nessa palavra, em 2 capítulos, como a gente pode ver as coisas dentro apenas de 2 capítulos, no Samuel 16, versículo 12 e versículo 7, é a visão do profeta Samuel para o rei Davi. 16, 12 e 7, diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, o próprio profeta via simplesmente a aparência. As pessoas podem até não acreditar em você, mas Deus te conhece. As pessoas podem até não te dar valor, mas Deus conhece o teu interior. Aleluia! É esse Deus que nos sonda. Às vezes você não é letrado, você não fez faculdade e você se sente envergonhado por isso, mas o Senhor hoje está falando com você. É com você mesmo que eu conto. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Grande Deus! Deus maravilhoso! Eu me lembro que um dia eu fui numa fazenda. Já falei isso para vocês aqui em Partido Alferes, lá em Miguel Pereira. Eu fui numa fazenda visitar uma igrejinha muito humildezinha, uma Assembleia de Deus desse tamaninho. E esses irmãozinhos caminhavam 7 quilômetros por dentro do mato para chegar lá e 7 para voltar. Eles iam de manhã na escola dominical e eles iam à noite. Quando eu cheguei naquela igrejinha, eu fui conhecer o pastor. O pastor daquela igreja falava assim: ai, que bom que a irmã veio. Nós vai cantar. E eu, quando cheguei com a minha visão desse tamaninho, falei: meu Deus, o que vai sair daí? Vim de tão longe, né? Vim para ouvir a palavra, né? E fiquei ali. Oh, glória a Deus, quando aquele homem, sem saber falar bonito, abriu a palavra do Senhor.
O Espírito Santo de Deus foi derramado naquela igreja de uma forma tão poderosa, irmãos, que ninguém conseguia ficar sentado naquele lugar. A gente saltava, pulava, os pés da gente não paravam no chão, de tanta alegria e presença do Senhor naquele lugar. Eu aprendi que não é o teu estudo secular que faz ser você mais santo diante de Deus, que te dá mais poder diante de Deus. É o desejo que brota do teu coração em fazer a vontade de Deus. É aquilo que está dizendo agora mesmo. Você se consulta agora mesmo. Aonde você quer chegar? Pensa direitinho. Aonde você quer chegar? Muitos jovens, infelizmente, a palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Infelizmente, muitos e muitos jovens têm escolhido a morte. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar mesmo, diante de Satanás, que está aqui rodeando, Satanás está ouvindo, que toda essa igreja não tem olhado para o pecado. Amém? Vamos declarar isso, vamos tomar posse, amém? Amém? Amém! Nós estamos declarando que nós não vamos morrer, não. Pelo contrário, nós seremos arrebatados, estaremos subindo, indo ao encontro do nosso Deus nas alturas. Aleluia, aleluia. Nós nos encontraremos com o Senhor. Glória a Deus. E moraremos com Ele eternamente. Oh, grande Deus. Existe um banquete para cada um de nós. O Senhor está nos esperando de braços abertos. Aleluia. Que Deus maravilhoso. O profeta podia ver a aparência, mas Deus via por dentro de Davi. Olha, o Senhor conhece o teu potencial. O Senhor conhece aquilo que você tem desejo de fazer na obra do Senhor. O primeiro, então, conforme eu disse lá antes, que o profeta viu, pensou logo é esse. Por quê? Porque nossos olhos são tão pequenininhos. Porque quando tem uma vaga numa empresa, aqueles chefes que estão fazendo a entrevista ali, olham para a aparência das pessoas, não é mesmo? Quantas vezes eu passei por isso? Não sei se vocês passaram, eu passei no Rio de Janeiro. O cara que não tinha 17 mil para dar de entrada, na hora da gente assinar o contrato na Caixa Econômica Federal, o gerente não deixou. Que foi pelo visual, pela aparência. Porque tinha moças do meu lado, mais jovens, lindas, cabelos maravilhosos, que conseguiram a vaga. E aquilo Deus falava no meu coração, realmente, o homem vê a aparência. O homem não quer conhecer o teu potencial. O homem é falho, não se interessa para saber o que você tem para oferecer no reino de Deus. Graças a Deus que Ele vê o nosso coração. Eu sei que nessa história que nós falamos aqui, passaram 7 filhos diante de Samuel, mas o coração dele continuava se enganando. Está vendo como nós somos falhos? E nós estamos falando é de um profeta, é do profeta Samuel. Nós somos assim, somos falhos. Dá uma olhadinha no versículo 10 do 16. Olha só. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Está vendo só? Passaram todos aqueles filhos que Jessé achava, esses são meus únicos filhos, né? Eu nem vou lembrar daquele outro sujão e fedorento lá. Meus filhos já passaram aqui. Mas Jessé, o Senhor não escolheu não. O que será que está acontecendo? O Senhor não escolheu nenhum desses aqui. Essa é a visão do mundo. Essa é a visão que o mundo quer da gente. Nos vê lá embaixo, nos vê no cantinho, escondidos. Sabe? Eu vejo a 5ª visão. Vamos dar uma olhadinha na 5ª visão? É a visão de Golias para Davi. Essa é a visão do nosso inimigo. Essa é a visão daqueles que querem nos ver realmente lá embaixo, na imundícia, envergonhados, sabe, com vontade mesmo de não fazer nada na casa de Deus. É a visão de Golias para Davi. 1 Samuel 17, 42, a primeira parte. 17, 42, a primeira parte do versículo. Entendeu? Porque a minha filha, a última filha, casou. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, fez o quê? O desprezou.
Essa é a visão dos nossos inimigos. Eles têm nos olhado com desprezo. Sabe, para eles nós não temos verdadeiramente nenhum valor. Nós somos um Zé Ninguém para o nosso inimigo. Nós somos até motivo de chacota, muitas vezes, de riso, de deboche. É isso aqui que Golias olhava, com esses olhos. Essa foi a visão exata de Golias para Davi. Aí ele perguntava, ô menina aí, quais são as suas armas? Sabe, é isso que o inimigo pergunta para cada um de nós nessa noite. Qual é a tua arma? Será que você está preparado quando o inimigo te perguntar qual é a arma que você tem? Será que você vai ter a ousadia de dizer como Davi disse? Eu não tenho lança, eu não tenho nada aqui na minha mão, mas eu venho em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa arma. É caminhar em nome do Senhor dos Exércitos. É pisar no terreno do inimigo, conforme aquele hino, né? Eu fui no terreno do inimigo, mas fiz o quê? Ganhei, venci. Porque quem foi comigo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Sabe, ele devia rir até de Davi. Ele devia debochar, porque até o próprio Saul devia estar pensando, mas cadê o guerreiro que vinha aqui para enfrentar Golias? Aparece essa coisinha aí. Quem sabe ele não pensou assim, diante de um homem de 3 metros e tanto de altura? Vocês imaginem o tamaninho de... E no versículo 43, dá uma olhadinha. No versículo 43 do mesmo capítulo 17, diz assim: disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então ele ficou tão revoltado, porque ele queria que Davi tivesse um armamento enorme. Ele queria que tivesse comparado com o que ele estava, mas não. Davi não tinha nada, meus irmãos. Tinha alguma coisa somente escondidinha ali, tão pequenininha. Mas ele tinha o Senhor dos Exércitos com ele. Então ele amaldiçoou a Davi, porque ele mesmo se comparou. E o inimigo faz isso com cada um de nós. Todo instante ele está se comparando. Cada passo que você dá para crescer diante do Senhor, o inimigo prepara um laço para te derrubar. Mas nessa noite eu quero dizer, vai andando desfazendo os laços, vai andando com a espada do Espírito, cortando os laços que o diabo está tentando fazer sobre a tua vida. Vai em nome de Jesus, dizendo, sai Satanás da minha frente que eu vou passar, e sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Ele poderia ter amaldiçoado, mas não importava, que é o Senhor dos Exércitos que estava com Davi. Olha, dá uma olhadinha no versículo 44, logo em seguida, diz assim: disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Esse era o desejo do inimigo. Queria realmente vê-lo morto. Não queria só machucar Davi, não. O sonho do inimigo, o sonho de Golias, era ver totalmente Davi massacrado, Davi envergonhado, Davi humilhado, porque ele veio defender o povo de Deus. E a intenção do diabo é essa, é humilhar o povo de Deus. Sabe, ninguém acreditava em Davi. Os seus irmãos, seu pai, olha só que coisa, ninguém acreditando em Davi. Para todos ali, ele realmente ia morrer despedaçado, conforme o inimigo estava falando. Ele ia ser humilhado. A sexta visão, essa visão eu achei tão maravilhosa, que é uma visão que a gente, quando lê essa história de Davi, a gente quase não percebe. É a visão do moço que tinha visão. Vê lá no 1 Samuel 16, 18, dá uma olhadinha. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, que visão
maravilhosa é essa? Quase a gente não percebe. Vai lendo a história de Davi, você quase não percebe desse versículo. Tinha um homem de visão naquele lugar. Tinha um homem que tinha visão de Deus naquele lugar. Agora as coisas mudam então, porque até então era só para derrubar Davi, não é? Era só para humilhar, era só para vê-lo morto, era só para vê-lo desprezado. Agora aparece uma pessoa que tem visão de Deus, um simples moço, irmãos, que estava ali naquele lugar e afirma: Davi é valente, Davi é homem de guerra, Davi é firme em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse homem viu isso, sabe? Mas essa visão é quando Davi ainda não era nada. É quando Davi não era rei, quando Davi ainda não era esse valentão. Isso é que é gostoso da gente ver aqui. Esse homem teve essa visão de Deus antes de acontecer tudo isso na vida de Davi. Isso é para que você saiba que no meio, sabe, irmãos, da trajetória da tua vida, da minha vida, vão surgir pessoas de Deus para te dizer algo de Deus que vai tocar no seu coração. E guarda a promessa no teu coração, porque daqui a 10, 20 anos vai acontecer. Eu tenho provado disso. Palavras de Deus que foram ditas há 15, 20 anos atrás, e hoje está se cumprindo. Oh, aleluia, como é bom ter um profeta de Deus ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai levantar alguém, sabe, no decorrer da sua vida, que mesmo você ainda não sendo alguém, mesmo você ainda não sendo nada, mas já vai ver o que você vai ser lá na frente. Alguém que já está vendo com os olhos de Deus o grande profeta que você vai ser, o grande ganhador de vidas que você vai ser lá na frente. Esse é o homem de visão, esse é o profeta de Deus, aleluia. Sabe, Davi ainda não tinha ganho nenhuma batalha, mas o homem disse assim: ele é um homem de guerra. Como que esse homem poderia dizer se ele não tinha ganho batalha, irmãos? Que homem de guerra era ele se ele estava lá no meio dos bichinhos, lá cuidando de cabrinhas? Que homem de guerra era esse? Porque esse homem foi usado por Deus para ver lá na frente o grande Davi, um grande guerreiro de Deus, aleluia. Davi só cuidava de ovelhas, e o moço disse que ele era sisudo em palavras. Como que Davi podia ser sisudo em palavras, se ele só ficava mé, 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 o dia inteiro ouvindo mé, mé das cabritas lá? Sisudo em palavras em quê? É porque Deus realmente já sabia o grande Davi, o grande homem de Deus, o escolhido de Deus, o amado do coração do nosso Pai. Olha, irmão, nós precisamos estar cercados por pessoas que têm visão assim. É tão bom nós estarmos ao lado de profetas. Sabe, hoje eu não sou nada, mas Deus sabe que amanhã eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus. A sétima visão que eu pude ver aqui, em 1 Samuel 15, 28, é a visão de Deus para cada um de nós. 15, 28. Diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha bem essa palavra. O Senhor não nos abandona nunca não, irmãos. O Senhor nos honra. Porque esse finalzinho desse versículo 28 que nós lemos aí agora, olha só. Isso é Samuel falando para Saul, hein? Que é melhor do que tu. Então Samuel já teve a ousadia de falar para Saul: Deus tem alguém que é melhor do que tu. Sabe? Deus tem realmente preparado você como um grande guerreiro. Deus tem feito de você, pode ter certeza e receber isso como uma palavra vinda de Deus. Quantos têm dito: mas não sei falar, não sei pregar, não sei caminhar por aí, não sei ganhar almas. Mas hoje o Senhor está dizendo:
estou fazendo de você um guerreiro. Saia, porque as armas não vão ser compradas em lojas, não. As armas vêm do Senhor para cada um de nós, amém? Se você quiser, recebe. Ele tem para te dar essas armas, aleluia! Esse é o nosso Deus, glória a Deus. No finalzinho, olha só, 1 Samuel 16:1. Na primeira parte diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha só, disse o Senhor a Samuel, o profeta dele. O próprio Senhor falou: Samuel, muda a tua visão, Samuel. Vê bem as pessoas que eu tenho escolhido. Passa a conhecer pelos olhos da fé, ter visão celestial, para você poder entender aqueles que eu tenho escolhido para serem meus guerreiros. Glória a Deus. Deus escolhe certo, nós é que sempre escolhemos errado, amém? No 16:12, olha o final, olha como diz 16:12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha bem a palavra, olha no finalzinho o que Samuel diz: levanta-o e unge, pois este é ele. O Senhor falou para Samuel. Olha que coisa maravilhosa. Antes ele tinha dúvida, mas agora o próprio Deus falava o coração do profeta: tenha dúvida não, porque é esse que eu escolhi. Hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós: não tem dúvida não, é você mesmo que eu escolhi. O guerreiro não é o outro que está lá fora não, é você mesmo que está aqui nessa noite, é contigo mesmo que eu conto. Aleluia! Existe algo pronto para nós. Deus tem promessas para cada um de nós, e essas promessas não são falhas, não são pequenininhas, são promessas grandiosas, porque Deus sabe o tamanho da bênção que você vai receber. Deus sabe aonde você vai chegar, se você vai precisar de muito ou de pouco. Irmãos, eu preciso de muito, sabe por quê? Eu quero fazer muito, amém? Se você falar, me dá pouquinho, você vai fazer pouquinho, mas se você falar, Senhor, me dá muito, porque o trabalho que eu tenho para fazer é grandioso, aleluia! Ele vai te armar para coisas grandiosas também, aleluia! O plano de Deus se cumpre na hora certa. Sabe, irmãos, tem alguém tentando tomar o teu lugar? Uau! A cadeira, ele vai cair dessa cadeira, porque a cadeira está preparada, é para você, em nome de Jesus. Ele vai ser derrubado dessa cadeira, porque o Senhor já declarou: o lugar é teu, não tem para ninguém tomar posse, porque o lugar é teu, em nome de Jesus. É teu lugar, é teu lugar, é teu lugar. Toma posse, a bênção é para você. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pedras vão surgir nesse caminho, lutas enormes vão surgir no caminho, mas não adianta não, você vai chegar lá em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus, porque o plano de Deus já está pronto para cada um de nós. O projeto de Deus já está pronto para cada um de nós. Até o próprio Samuel, profeta, tentou arguir com o Senhor. Quem sabe ele não disse: ai, Senhor, deixa Saul mesmo, já está lá, né? Será que não passou isso no coração do profeta? Deixa Saul mesmo, deixa outro filho de Jessé, para não dar muito trabalho de ficar procurando, né? Deixa um desses mesmo. Mas Deus disse: não, Samuel, o projeto está pronto e é para Davi, não era para o outro. O projeto era para Davi, aleluia! Hoje eu tenho certeza que o Senhor fala no teu coração: está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil, eu digo, está difícil. Está difícil, mas aguenta firme, irmão. O projeto é grande para a tua vida, por isso é que está difícil. Toma posse, Deus já te vê lá na frente como um rei. Oh, aleluia! Mas o melhor de tudo não é ser rei. Melhor de tudo é receber a unção de rei. Quando nós recebemos a unção do Senhor, é mais gostoso do que propriamente usar essa unção como rei. O momento de receber algo de Deus é tão gostoso, essa proximidade com o nosso Deus é tão bom, esse ato de Deus nos tocar e nos ungir. Glória a Deus, isso é maravilhoso.
A última visão que eu quero encerrar, a última visão que eu pude ver aqui nessa história de Davi, é a visão dele mesmo. É a visão fundamental para a vida de Davi e para a vida de cada um de nós aqui. Presta bastante atenção na vida, na visão de Davi a respeito dele mesmo. Sabe? Porque não precisa nem abrir não, porque em Mateus fala o quê? Se os teus olhos forem bons, vai ser o quê, hein? Todo o teu corpo vai ser o quê? Luminoso. Então é necessário que tenhamos olhos bons, que vejamos com os olhos do Senhor. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quem é que você consegue ver diante de um espelho, irmãos? Qual é a tua visão a respeito de você mesmo, quando você se olha no espelho? Isso aqui é importante. Eu vejo lágrimas nos olhos em algumas pessoas, porque quem sabe tem se olhado e tem se achado tão desprezada, tão pequenininho. Será que você tem se olhado assim diante de um espelho? Sabe, então, essa última visão, eu queria que você olhasse comigo no 1 Samuel 17, de 34 a 37. 1 Samuel 17, 34 a 37, diz assim. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha como Davi se olhava. Sabe, ele chegou diante de um espelho e ele falava: Davi, você é valente. Davi, você é um guerreiro. Davi, você é forte. Davi, não desanima não. Você vai enfrentar o urso, o leão, vai enfrentar o que for. E vai enfrentar aquele homem grandão também e vai vencer. Ele mesmo tinha essa visão sobre ele. Irmãos, eu sei que Deus quer falar com pessoas aqui que têm se sentido diminuídas. Quem sabe pela sua cultura, pelo seu porte físico, porque pelos seus bens, sabe? Quem sabe você não tem o carrão que gostaria de ter, ou a casa que gostaria de ter, e Deus hoje está querendo mostrar outros valores para você. Deus hoje quer mostrar quais são os valores importantes para se chegar no reino dos céus. Aleluia! E ele dizia: vai, porque a mão que te guia é a mão de Deus. Ele mesmo falava para ele. Aleluia! Faz isso quando você sair de casa, irmãos. Dia que às vezes você está temeroso. Puxa, hoje eu tenho que enfrentar aquela batalha. Faz isso como Davi fez. Peraí, meu dia hoje vai ser difícil, mas eu vou em nome do Senhor. Não, Raquel, você é vencedora. Vai falando, sabe? O Austinho olha no espelho e diz: Austinho, teme não. Diante daquele incircunciso, vai em nome do Senhor, porque eu vou vencer. Vai falando com você mesmo, sabe, Gislene? Vai falando você mesmo. Eu sou mais do que... Hoje foi um dia ruim, amanhã vai ser um dia de vitória. Aleluia! O choro foi hoje, mas amanhã vai ser sorriso e alegria. Glória a Deus! Porque o Senhor dos exércitos que está conosco. Não é um deusinho qualquer, não. É o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Davi via a mão do Senhor em todo o tempo na vida dele. Que importância gloriosa. Ele não correu por causa de um urso, não correu por causa de um leão, e não ia correr por causa daquele gigante também não, porque ele sabia quem estava com ele. Dá uma olhadinha no fim do versículo 37. Finzinho. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Sabe, irmãos, era o inimigo. E agora está dizendo: o Senhor é contigo. Saul era inimigo dele. Saul antes já quis matar e agora está dizendo: o Senhor é contigo. Sabe o que eu vejo aqui? Que até
até o teu inimigo vai ter que confessar que Deus é contigo. Até o teu inimigo vai ter que reconhecer qual é o Deus que você serve. Aleluia! Oh, grande Deus! Oh, glórias a Deus! Eles vão ter que se prostrar e ajoelhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Como é que você tem se olhado para você mesmo, irmãos? Aleluia. Como você tem se visto? Não se diminua não, você tem valor. Você tem valor. Queria ler com você, como última leitura, o livro de Isaías, capítulo 6. Capítulo 55, versículo 6. Capítulo 55, versículo 6 a 9, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Sabe, irmãos, se os seus sonhos são grandes, Deus te diz, é pouco ainda, porque eu tenho muito mais para você. Sabe, tenha sonhos enormes, tenha sonhos grandes mesmo. Ele tem muito mais para você. Você quer saber, então, o que Deus tem para a sua vida? Deus tem promessa para a sua vida. Para mim tem. Deus tem prometido algo a você? Deus tem prometido algo a você? Amém. Deus é um Deus de promessas. Nós vivemos baseado nessas promessas. Deus prometeu algo a Davi. Nós vimos aqui que ele cumpriu cada detalhe na vida de Davi. E é assim que ele faz conosco. Ele cumpre cada detalhe. Siga a promessa do Senhor, não para não. Sabe, quando alcançar essa promessa, e Deus tem outra. Deus tem outra promessa para a tua vida. Nunca para. O poder, a bênção, a unção, a graça, o derramar de Deus, nunca para. Deus tem sempre coisas novas para a nossa vida. Vamos ficar de pé, Gislene? Deus tem sempre algo novo. Não deixa ninguém atrapalhar os seus sonhos, não. Deus vai mudar a sua sorte diante dos seus olhos e diante dos teus inimigos. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Você tem a marca da promessa. Enquanto a Gislene vai se preparando para tocar, adore ao Senhor. Abre teus lábios, glorifica ao Senhor. Glorifica esse Deus que tem te preparado para coisas grandes. Um Deus que tem prometido coisas grandes. Um Deus que quer te dar o melhor. A Bíblia nos promete, se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É isso que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Levanta a sua mão, erga as mãos para o céu. Deus está vendo as suas mãos erguidas e Deus derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Creia nisso, receba unção nova, receba poder, receba a graça do Senhor. Tu alcançarás alvos que ainda nem pensou, mas Deus já está vendo lá na frente. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Você quer mais de Deus? Receba, Ele tem mais para dar. Receba, Ele tem mais para dar. Receba a unção nova do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Receba. Pastora Glaucia, vem aqui na frente também, junto com o pastor Silvio, como pastores. Vamos estar abençoando a igreja. É o derramar de Deus. Recebe essa unção, recebe a graça do Senhor. Ó Senhor, Deus e Pai, nós
declaramos agora, Senhor, a vitória de todo aquele que se posiciona segundo o teu querer. A vitória de todo aquele que te busca, Senhor. A vitória de todo aquele que se mantém em santidade. O Senhor é o Deus justo, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Senhor, todo aquele, ó Pai, que tem te buscado, todo aquele, Senhor, que tem santificado as suas vestes, Senhor, para honrar, para glorificar o Teu nome, todo aquele que tem se disposto a viver em santidade, a cumprir a Tua palavra, Senhor, vem agora e derrama a Tua bênção, derrama o fluir do Teu Espírito. Senhor, ouve as orações, Senhor, nós clamamos, ó Pai. Responde ao teu povo, Senhor. Responde àqueles que clamam, Senhor. Traz a cura. Traz sim a unção, Senhor. Recebe, igreja. Ó Pai, recebe, em nome de recebe, Jesus. Recebe. Em nome de Recebe. Senhor, em nome de Jesus. Recebe, Pai. Ó Deus, que o teu povo possa receber. Ó Deus, recebe. Tudo aquilo que foi dado na cruz do Calvário. Ó Deus, toda vitória, toda bênção, da vitória toda para a tua igreja. Cura, Deus, cura, tudo, Deus, cura, Senhor, Deus. que Abre Jesus portas, levou Senhor sobre Deus. si, Inunda a tua ali na igreja com a cruz tua do Calvário, presença, Senhor. Deus. Pai, que o teu isso, povo Deus. possa receber. Ah, meu Deus. Ó Deus, Inunda, possa inunda, confiar, transborda, possa crer. transborda, Senhor. Ó Deus, de tal maneira, Senhor. Ó Deus, que se cumpra em suas vidas. Ó Deus, as promessas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira todo o temor, tira todo o medo, Senhor. Ó Deus, e dá sim, ó Pai, um coração valente e corajoso, Senhor, a cada um, ó Pai, para que receba sim, Deus, ó Pai, aquilo que Tu tens, Senhor. Deus, eu abençoo, Pai, os Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Esta mensagem te abençoou? Então passe para outros que estejam precisando ouvi-la. Entre em contato conosco pelo telefone DDD 34 33 17 02 24 ou 9179 4751. Que Deus continue te abençoando.